Ser o herói mais forte de todos os tempos e depois de derrotar o Rei Demônio, dar uma pausa para tentar fazer amigos e entrar em uma academia de heróis, esse era o plano de Blade, mas com seu cérebro de 10 anos que parou de crescer, ele não percebe que isso atrai todas as garotas da escola. Blade era um solitário empolgado com a chance de se juntar à academia, e seu principal objetivo era fazer 100 amigos. Assim, ele cumprimentava alegremente todo mundo e pedia para ser amigo de cada um. Os outros alunos o achavam esquisito, mas de um jeito divertido, então aceitavam. Até que Ernest Fleming, a melhor aluna, apareceu e reclamou que ele estava sendo barulhento demais. Quando Blade se apresentou como um novo aluno, ela ficou desconfiada, mas ele não ligou e pediu que o levasse até o escritório do diretor. Para surpresa de Blade, quem o esperava lá não era o diretor, e sim o rei do país. Ernest ficou chocada e se ajoelhou para cumprimentá-lo, enquanto Blade conversava com o rei como se fossem velhos amigos. O rei pediu que Ernest relaxasse e contou que ele seria o novo diretor. Ernest ficou emocionada e fez um discurso longo sobre como estava honrada. Mas o rei a interrompeu de repente e pediu para conversar com Blade a sós. Então Blade descobriu que o rei queria que ele recuperasse seus poderes de herói. Blade não estava interessado, mas o rei insistiu, dizendo que os outros alunos poderiam ajudá-lo a se recuperar. Ele sabia que Blade perdeu os poderes na luta final contra o Rei Demônio, mas acreditava que, com o treinamento certo, poderia recuperá-los. Sem opção, Blade seguiu para a aula de combate prático. Lá, Ernest explicou que ele precisava fazer o treinamento básico antes. Blade, no entanto, mostrou que já havia passado nessa parte, deixando Ernest surpresa. Depois Blade foi até um grupo de alunos bem estranhos e pediu para serem seus amigos. Ernest o chamou de volta aos gritos, mas ele passou a mão na cabeça dela, fazendo-a corar, antes que ela o atacasse com a espada. Ele desviou facilmente, deixando Ernest espantada com seus reflexos. Logo em seguida, uma garota de cabelo azul chamada Sophie apareceu e os chamou para encontrar o mestre. Ernest ficou surpresa ao ver Sophie falar e, curiosa, pediu ao professor para deixar que ela testasse Blade. Ela o levou até um boneco de treino e disse para cortá-lo a fim de provar sua força. Blade então usou sua técnica especial de espada chamada Devorador de Dragões, destruindo não só o boneco, como também a parede atrás dele. Sua espada quebrou logo depois. Ernest ficou boquiaberta ao ver que o ataque havia rasgado parte de sua roupa, revelando seu plano para todos. E ainda por cima, as ondas de choque do ataque, Ernest estava sozinha quando Blade se aproximou para se sentar. Ele convidou os outros colegas, mas ninguém aceitou. Ernest comentou que todos tinham medo dela, mas não explicou por quê. Blade, distraído, esqueceu rapidamente enquanto comia. Ernest se desculpou por ter sido rude antes e admitiu que podia ser difícil de lidar. Blade disse que já tinha esquecido e que agora eram amigos, deixando Ernest vermelha de novo. Ela não parava de pensar em ter um amigo, mesmo depois em seu quarto, quando sua espada começou a agir estranhamente. Ela se lembrou de que a espada demoníaca de sua família a amaldiçoou, tentando fazê-la cometer coisas terríveis, mas ela resistiu com sua força de vontade. No dia seguinte, Ernest teve uma luta de prática com um aluno que usava uma grande lança. Ela venceu com facilidade, mas quase perdeu o controle e o machucou seriamente. Depois disso, desafiou outro aluno e Sophie intensificou os ataques de Ernest. Ainda assim, Sophie conseguiu resistir. Ernest usou uma bola de fogo e Sophie admitiu a derrota depois de desviar. Em seguida, Ernest desafiou Blade, mas ele ficou preocupado que ela estivesse cansada. Ela insistiu que estava bem, mas ao erguer a espada, a maldição começou a afetá-la. Blade a segurou antes que ela desmaiasse e a levou para a enfermaria. A enfermeira disse que a maldição não tinha cura, mas Ernest insistiu que ficaria bem e saiu. Blade resolveu ficar de olho nela. Mesmo assim, não conseguia parar de pensar nela. Então se esgueirou até uma instalação secreta à noite. Lá, ele descobriu que a espada de Ernest estava amaldiçoada por um demônio chamado Smoke EUS. No dia seguinte, ele chamou Ernest de lado e contou que sabia o segredo da espada. Ernest revelou que ao tocar na espada demoníaca sentiu uma vontade incontrolável de destruir tudo e que vinha lutando contra isso desde então. Ela sabia que precisava derrotar o demônio para se libertar, mas não tinha confiança. Blade prometeu ajudar a derrotar o demônio se as coisas dessem errado naquela noite. Ernest então invocou o Modius da espada. Sua espada explodiu em chamas e ela enfrentou o demônio. Ambos usaram seus poderes, e Ernest ergueu sua espada com firmeza. O demônio quebrou suas correntes e avançou, mas Ernest contra-atacou com todas as forças. Ela venceu o demônio e assim que as chamas sumiram, caiu exausta. Blade a segurou com cuidado e a elogiou. Cheia de confiança, Ernest começou a conversar com os outros alunos no dia seguinte, pronta para fazer novos amigos. Mais tarde, Blade estava de novo na aula prática, enfrentando dois colegas vestidos de palhaços. Ernest, observando de fora, pediu para ele parar de ser tão desrespeitoso. Blade olhou para ela e percebeu algo diferente, mas não entendeu o que era.
Era o novo penteado dela. Arnest ficou um pouco chateada, mas mudou de assunto e pediu um favor a Blade. Ela contou que Sophie era sempre sozinha e nunca agia sem receber ordens. Lembrou que Sophie parecia confortável ao lado de Blade na primeira vez que se viram e achou que ele poderia ajudá-la. Intrigado, Blade concordou e foi encontrar Sophie. Quando se aproximou dela, sugeriu que treinassem juntos. Sophie, envergonhada, contou que só lutava com as mãos porque ninguém a ensinou a usar armas. Blade se ofereceu para ensinar. Sophie perguntou se isso era uma ordem, mas Blade sorriu e disse que queria apenas ajudar uma amiga. Sophie retribuiu o sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Blade, então, começou a ensiná-la a canalizar a energia espiritual na espada. Sophie aprendeu rápido e já dominava o básico antes que a noite terminasse. De repente, Sophie lançou a espada contra Blade, pegando-o desprevenido e o derrubando no chão, mostrando suas verdadeiras habilidades. Blade ficou impressionado e disse que ela foi incrível. Mais tarde, Blade se encontrou com o rei, que ficou feliz ao saber que Blade estava fazendo amigos. O rei, então, revelou uma verdade chocante sobre Sophie. Ela foi criada por uma sociedade secreta para ser o herói supremo. O rei explicou que havia muitos clones da Sophie original, e ela era o protótipo mais recente. Furioso, Blade exigiu saber por que aquilo tinha sido feito. O rei o acalmou dizendo que fechou a sociedade e libertou Sophie, mas que ela ainda carregava marcas dos experimentos. Com o coração pesado, Blade jurou ajudá-la a viver como uma garota normal. Ele percebeu, porém, que não sabia o que era normal para um adolescente. Então saiu perguntando para várias pessoas e descobriu que adolescentes costumam sair em encontros. Curioso, ele perguntou a Arnest sobre encontros. Arnest corou, pensando que ele a estava convidando, mas Blade só queria entender. Depois que teve sua resposta, ficou aliviado. Blade corre para o vestiário feminino e convida Sophie para sair. Sophie fica surpresa, mas aceita para o dia seguinte. Arnest e outras duas garotas decidem seguir Blade e Sophie secretamente durante o encontro. Blade e Sophie caminham de braços dados, tomam sorvete, jogam fliperama e se divertem bastante com várias atividades noturnas. Mais tarde, eles se sentam perto de uma linda fonte e Sophie olha para Blade, perguntando por que ele faz tudo isso por ela. Blade responde que é porque eles são amigos. Tocado pela gentileza dele, Sophie resolve revelar seu maior segredo. Ela conta que possui poderes artificiais criados para superar todos os heróis anteriores e, para mostrar, faz uma grade próxima se retorcer e dobrar. Sophie explica que seus poderes podem até mudar as leis da física, mas ela ainda luta para controlá-los totalmente. Em seguida, Sophie mostra a Blade que consegue parar o tempo por 10 segundos, mas isso acaba deixando sua audição prejudicada. Ao ouvir a história, Blade sente que também deve confiar nela com seu próprio segredo. Ele confessa que já foi o grande herói, mas perdeu seus poderes. Ele se sente culpado por pensar que seus poderes a trouxeram até ali. Blade fala sobre como enxergava seus poderes como uma maldição que o impedia de ter uma vida normal. Ele conta que lutou contra monstros desde muito jovem e tentou salvar o maior número de pessoas que pôde, mas muitos ainda o odiavam por não conseguir salvar todos. Blade acaba chorando, dominado pelas lembranças. Sophie o abraça e diz que ele deveria se orgulhar de quem é. Ela comenta que viu muitas pessoas gratas pelos esforços dele e insiste que ele fez muito bem. Sophie, então, expressa sua própria gratidão, dizendo que está feliz por ser uma heroína artificial e que deseja ser como ele. Ao ouvir isso, Blade sente um peso sair de seus ombros. Eles prometem guardar os segredos um do outro e se apoiar sempre. No dia seguinte, Blade almoça com Arnest e Sophie no refeitório. Seus outros amigos se juntam a eles. Não estão mais usando uniformes escolares, já que foram promovidos para a classe avançada, e podem se vestir como quiserem. Arnest comenta que o rei anunciou recentemente que traria uma besta mágica para a escola, mas Blade não demonstra interesse. De repente, a escola começa a tremer e Blade percebe que a besta mágica chegou. Ele corre para fora, ainda segurando seu almoço, e descobre que a tal besta é, na verdade, um dragão descontrolado. As pessoas ficam apavoradas, mas Blade se aproxima calmamente, dá um leve tapinha na cabeça do dragão e faz com que ele se acalme. Ele diz aos amigos que o dragão é apenas uma criança fazendo bagunça porque está com fome. Ele oferece sua comida ao dragão e faz um carinho nele, mas percebe que todos estão olhando para ele. Blade nota que não é algo normal derrotar um dragão com um simples toque, e as pessoas começam a se afastar dele. De repente, o dragão brilha e se transforma em uma garotinha que pula em Blade, chamando-o de pai. Blade fica sem saber o que fazer e pergunta aos amigos para onde o dragão foi. Sophie e Arnest explicam que o dragão virou a garota. Blade fica surpreso. A garotinha
agora chamada Coop, abraça Blade outra vez e pede para brincar com ele porque ficou quieta por 10 segundos inteiros. Blade não tem escolha a não ser adotá-la. No dia seguinte, Ernest sente ciúmes de Coop, que se senta no colo de Blade e faz com que ele a alimente com o lanche de outro aluno. As outras garotas tentam alimentá-la também, mas Coop as assusta, não querendo lidar com os fracos. Mais tarde, durante as aulas práticas, Coop procura Blade e o convida para treinar com ela. Ela fica animada, mas acaba decepcionada quando os amigos de Blade também querem treinar com ele, fazendo-a se sentir excluída. Coop foge e encontra outros alunos treinando. Eles a chamam para participar, mas ela recusa, dizendo que eles não são páreo para ela. Blade a encontra logo depois e a leva para jantar. Mais tarde, Coop adormece e Ernest vai visitar Blade. Ela conta que os dragões testam seus filhotes quando nascem, fazendo com que eles se vinculem à presença mais forte que encontrarem. Nesse caso, Coop pensa que Blade é seu pai por causa da força que ele demonstrou. Blade fica preocupado, pois Coop nunca conheceu os verdadeiros pais e ele não quer abandoná-la. Ernest diz que ele precisa cuidar bem dela. Ao voltar para o quarto, Blade descobre que Coop sumiu da cama. Ele a encontra no telhado, olhando para a lua, pensando em como se sente sozinha. Blade pergunta se ela gostaria de fazer amigos. Coop responde que dragões são fortes e não precisam de amigos, mas que ainda precisa do pai. No dia seguinte, Blade deixa Coop com o rei, acreditando que ele é forte o bastante para cuidar dela. Mas Coop não gosta da barba espinhosa do rei e foge. Blade a procura por toda a escola e finalmente a encontra numa sala, brincando com brinquedos que ela fez para representá-lo. Ernest, Sophie e os outros amigos de Blade tentam imitar seus gestos e nomes de todos os alunos que Coop viu, mesmo que Blade não conheça a maioria deles. Ele percebe que Coop quer ser amiga de todos e se sente culpado por não ter percebido antes. Blade sai da sala, cabisbaixo, e começa a bater a cabeça na parede. Ernest o vê e pergunta o que está acontecendo. A Blade explica que Coop precisa de amigos, mas que não consegue aceitar ninguém como igual, a menos que seja derrotada. Ele se sente impotente, mas Ernest o encoraja a não se isolar e pedir ajuda aos amigos. No dia seguinte, Blade e Ernest vão para a arena de treino e pedem ajuda a todos os alunos para enfrentar Coop. Os alunos duvidam que possam vencer, mas Blade e Ernest se ajoelham e imploram por ajuda. Sophie e os outros amigos de Blade também demonstram preocupação com Coop, o que deixa todos pressionados. Os alunos, mesmo relutantes, concordam em ajudar a lutar contra a garota dragão. Mais tarde, todos se reúnem na arena, prontos para enfrentar Coop em sua forma de dragão. O rei chega para assistir e seu assistente se pergunta se o dragão vai respeitar os humanos se for derrotado em grupo. O rei acha que sim, já que humanos são mais fracos que dragões. Ernest ergue a espada e avisa todos para se prepararem, pois o golpe vai atacar. Os alunos correm, mas Ernest lidera o ataque, flanqueando Coop e atirando flechas explosivas. Os ataques mal arranham as escamas da dragão e ela os derruba com a cauda. Enquanto Coop domina um lado da arena, os curandeiros ajudam os feridos no outro. Blade observa tudo de uma sacada e o rei se aproxima, prevendo o fracasso dos alunos. Nesse momento, Coop cospe fogo criando uma brecha. Sophie e Ernest unem forças para atacar. Conseguem ferir Coop, mas não o suficiente para pará-la. Mesmo assim, era parte do plano deles. Enquanto Coop se recupera, ela cai em um buraco que Leonard, o usuário L, cavou durante a batalha. O rei comenta que parece trapaça, mas Blade diz que foi justo, já que a armadilha foi feita durante a luta. Blade sabe que o verdadeiro desafio está só começando. Os alunos atacam a dragão presa, mas ela os repele com seu sopro de fogo. Ernest empunha sua espada demoníaca, mas Asmodeus, o demônio dentro dela, está exausto, apesar dos avisos. Ernest desfere um poderoso ataque em Leonard, atingindo Coop com toda a sua força. Lance ataca com força, mas não consegue atravessar as escamas de golpe. Sophie usa seu controle da gravidade para lançar um soco poderoso na barriga de golpe. Leonard, ao perceber uma oportunidade, pede a Ernest para encerrar a luta, ignorando Asmodeus como um favor especial. Ernest invoca ainda mais poder do demônio e cria uma gigantesca bola de fogo. Os outros estudantes canalizam sua energia espiritual nela, ampliando ainda mais o seu poder. Ernest, então, lança a bola de fogo em direção a Golpe, que só percebe o perigo quando já é tarde demais. A explosão toma conta do local, e logo depois Golpe retorna à sua forma humana, chorando porque acredita que seu pai vai abandoná-la por ser fraca. Blade a consola, prometendo que nunca a deixará sozinha. Ele explica que ela não é fraca, apenas que os humanos são mais fortes quando estão unidos. Em seguida, ele fala com Coop, dizendo que, como ela foi derrotada, deveria considerar os outros estudantes como amigos. Com um pouco de hesitação, Coop pede aos outros que sejam seus amigos, e todos aceitam felizes. Alguns dias depois, o rei surge na arena trazendo uma novidade empolgante: a criação de um novo método de treinamento usando realidade virtual.
Os estudantes ficam animados, ansiosos pela inauguração das novas instalações de RV. Enquanto isso, os amigos de Blade se aproximam de Coop e compartilham refeições com ela no refeitório. Nesse momento, Blade nota que Ernest ganhou peso de repente e comenta que ela parece estranha e inchada. Os amigos de Ernest o repreendem por chamá-la de gorda, mas Blade insiste que ela está diferente. Ernest, magoada, começa a chorar e o chama de idiota antes de sair correndo. Sophie e as outras meninas dizem que Blade foi insensível e que talvez tenha estragado a amizade com Ernest. Blade não entende de imediato o que fez de errado, mas depois de 3 dias sem que Ernest saísse do quarto, ele entra em pânico e decide se desculpar. As meninas, sabendo como Blade é desligado, vão com ele até o quarto dela. Quando Ernest não abre a porta, elas a arrombam. Lá dentro encontram um quarto escuro e Ernest encolhida num canto soluçando enquanto todos ficam preocupados. O primo de Blade sente o cheiro de algo delicioso e corre na direção de Ernest. Blade acende a luz e descobre que Ernest está ainda maior, comendo doces sem parar. Chorando, ela conta que desde a luta com o golpe, sente fome o tempo todo e não consegue parar de comer sobremesas. Blade, sem ligar para o peso dela, pergunta se ela ainda o considera um amigo. Ernest explica que estava escondida porque não queria que ninguém, principalmente Blade, a visse assim. Blade se sente aliviado, mas as meninas o pressionam para que ele peça desculpas de verdade para que Ernest se sinta melhor. Leonard tenta mostrar a Blade como se desculpar, mas acaba levando um soco. No meio disso, Blade fala para Ernest não ter vergonha de gostar tanto de doces e lembra que os amigos dela sempre vão estar lá para ajudá-la. Ernest se anima e na manhã seguinte Blade começa o treino para ajudá-la a perder peso, apesar de ela ter dificuldades com o peso extra. Ernest se esforça nos exercícios com toda a sua força de vontade, mas mesmo comendo pouco e ficando 1 hora na sauna, não tem muito progresso e fica desanimada. Quando ela sobe na balança, ela quebra debaixo do seu peso, e Ernest entende que os métodos comuns não vão adiantar. Então ela decide tentar algo extremo. No dia seguinte, vai até a arena e pede ajuda a Blade com seu novo plano. Ela saca sua espada demoníaca e ordena que Modius, o demônio dentro dela, consuma seu corpo para lhe dar ainda mais poder. Seu corpo é engolido pelas chamas, formando uma enorme coluna de fogo. Sophie e os outros correm para ver o que está acontecendo e logo Ernest aparece na forma de um demônio de fogo. Theodusa a parabeniza por ter conseguido essa transformação e pergunta o que ela pretende fazer com esse poder tão grande. Ernest responde que quer queimar toda a sua gordura, enquanto Modius fica confuso. Porém, ele percebe que nessa forma ela consegue queimar 1 milhão de calorias por hora. Ernest ri, achando que não vai precisar se preocupar com exercícios por muito tempo, mas logo se sente fraca pelo gasto de energia e seu estômago dói de tanta fome, até que ela entra num modo selvagem e quer devorar tudo, até mesmo seus amigos. Ernest ataca, mas Blade usa uma versão reduzida de seu movimento especial, criando vento suficiente para apagar as chamas que a envolvem, deixando-a confusa. Ele a acolhe quando ela volta ao normal, elogiando-a por tentar tanto. Mesmo assim, naquela noite, Ernest volta a comer sem parar, e seus amigos percebem que, quando se trata de dieta, ela é realmente um caso perdido. Alguns dias depois, Blade vai ao consultório da escola para seu check-up e a médica diz que ele está melhorando, mas o avisa de que usar mais de 30% do seu verdadeiro poder pode matá-lo. Ele leva isso a sério e volta para a sala de aula. O apresenta a uma garota nerd e tímida, chamada Maria. Blade se lembra dela da luta contra Golpe. Maria parecia meio desajeitada e atirava bolas de fogo por todos os lados. Envergonhada, Maria pede a Blade que a mate se ela perder o controle dos seus poderes. Os amigos de Blade se aproximam para ouvir, e Maria revela que não é totalmente humana, mas um híbrido de humano com demônio. Blade já suspeitava de algo diferente nela, e Maria se sente aliviada por contar seu segredo. De repente, sua xícara de chá se quebra e o chá evapora. Ela se desculpa, explicando que isso acontece sempre que perde o controle. Maria conta que, normalmente, consegue controlar seus poderes, mas desde a luta com o golpe, está tendo dificuldades. Blade sugere que o problema pode ser que o poder espiritual humano bagunçou o fluxo mágico demoníaco dela. Maria concorda e diz que, se perder o controle, quer ser impedida, porque se sente sozinha sem os pais e sem casa. Ela implora pela ajuda de Blade, que promete ajudá-la junto com os outros amigos. Mais tarde, Blade leva todo mundo para a arena e pede que construam a barreira mágica mais forte que conseguirem.
Arnest reclama sobre quebrar as regras, mas Blade não liga. Ele se vira para Maria e pede que ela libere todo o seu poder. Maria hesita, mas Blade a tranquiliza. Ainda assim, Maria se recusa até que Arnest compartilha sua história de como foi salva por Blade. E isso dá coragem para Maria desativar seus artefatos mágicos um por um, reduzindo seu poder cada vez mais. Por fim, ela tira o colar que reduz o poder dela a 1/10 do potencial. Assim que o poder de Maria cresce, uma ventania empurra Arnest para longe, antes que ela consiga alcançá-la. Maria começa a tremer e a gritar, dizendo que o demônio dentro dela está saindo. Blade a encoraja a confiar nos amigos e liberar tudo. Então Maria se transforma em um demônio, e Blade percebe que ela é, na verdade, a encarnação do Rei Demônio. Transformada, Maria ri e ordena que todos se ajoelhem diante dela. Arnest reage e assume sua forma de demônio de fogo para atacá-la, mas Maria a derruba com facilidade. Leonard ataca, mas também é jogado de lado sem esforço. Sophie usa a magia de gravidade para prender Maria, enquanto Coop assume a forma de dragão e carrega seu sopro de fogo. No entanto, Maria segura o ataque de Coop e o devolve contra ele. Blade, furioso, avança contra Maria. Ela diz que destruirá a capital depois de acabar com ele, mas Blade a atinge com sua espada, retirando-a da bainha. Maria, certa de que Blade está brincando, ri dele por achar que ele não fala sério, mas logo percebe que ele está lutando para não matá-la. Ela o desafia a lutar de verdade ou aceitar que será derrotado e invoca a magia de vento para empurrá-lo contra a barreira. Blade finalmente desembainha a espada e parte para o ataque, quando contra-ataca com magia de fogo. Blade consegue bloquear o ataque, mas sua espada se parte ao meio com a força do impacto. Maria se impressiona ao ver que ele ainda está de pé. Nesse momento, Arnest desperta e oferece a Blade sua espada demoníaca. Asmodeus, o demônio que habita a espada, relutantemente decide ajudá-lo por conta da ordem de Arnest. Maria observa a espada com interesse e espera por uma luta mais emocionante. Blade, concentrado, declara que encerrará tudo com um único golpe. Ele reúne seu poder espiritual e o canaliza para a espada. Theodus fica nervoso, incapaz de lidar com a imensa energia, mas Blade apenas lhe pede que pare de reclamar. Blade combina a chama demoníaca com o poder de sua lâmina e desfere um corte de fogo devastador contra Maria. Ela ergue um escudo mágico para se proteger, mas o escudo começa a rachar. O ataque de Blade quebra o escudo por completo, e a onda de choque destrói a barreira ao redor da arena. A batalha chega ao fim e Blade suspira aliviado por ninguém ter morrido. No entanto, ele usou tanta energia que desmaia logo em seguida. No dia seguinte, Blade desperta em um hospital. O médico corre até ele, aliviada, mas com os olhos marejados, e conta que ele quase morreu. Se ela tivesse demorado um pouco mais, não teria conseguido salvá-lo. Ela o repreende por ter colocado sua vida em risco, mesmo depois de prometer que não faria isso. Blade pede desculpas por preocupá-la e pergunta sobre os outros. A médica o tranquiliza, dizendo que todos, inclusive Maria, estão bem. No dia seguinte, na escola, Blade percebe que Maria, agora chamada de Má, já conquistou muitos admiradores. Ao cumprimentá-la, quase a chama de grande herói, mas logo se segura. Ela sugere que poderia usar esse segredo para chantageá-lo e Blade implora para que não faça isso. Ela o corrige, dizendo que não deve chamá-la de Maria, pois agora é outra pessoa. Quando Blade pergunta seu nome, ela responde que não tem um e vai embora. Blade repara como ela se enturma com os colegas e decide conversar com o rei junto dos amigos. O rei revela que sempre soube quem Maria era e mesmo assim permitiu que ela estudasse na escola. Ele explica que a mãe de Maria era humana, mas morreu, e o pai dela era o Rei Demônio, cujo paradeiro é desconhecido. Blade se lembra do Rei Demônio, seu antigo adversário. Algum tempo depois, eles veem que Má se tornou popular e é chamada de Mal pelos alunos. Os amigos de Blade acham que ela é perigosa, mas Arnest comenta que o rei assumiu a responsabilidade por ela. Má completa, dizendo que seus poderes estão selados e que, por enquanto, é só uma garota normal, sem ter escolha a não ser frequentar a escola. Ela parece animada para viver essa vida simples e se dá bem com Arnest e as outras garotas, embora Blade ainda sinta medo dela e fique sempre alerta. No primeiro dia como professora, Johnny resolve se exibir. Ela alinha enormes blocos de ferro encantado e ataca com sua lâmina. Os golpes atravessam o metal, derretendo-o em lava. Os alunos ficam boquiabertos, alguns até lembrando cenas épicas de anime ao ver a transformação dos blocos em lava. Johnny anunciou o início da aula e se apresentou como Dion, o demônio da lança, revelando que era uma general das tropas de cavalaria. Todos ficaram boquiabertos, e Arnest começou a desconfiar que talvez existisse alguma ligação entre Johnny Blade e o lendário herói.
Mao e as outras meninas também sentiram algo estranho e tentaram fazer Dion abrir o jogo durante a sauna. Fizeram massagens nela e quando Dion estava prestes a contar alguma coisa, Blade apareceu de repente no quarto delas. Dion comentou que Blade realmente tinha 5 anos quando a conheceu. Antes que Blade pudesse impedi-la, Dione continuou falando. Todos foram para a piscina e Dione começou a narrar sua história. Ela contou que quando conheceu Blade, ele era como um pequeno guaxinim e tentou comê-la, achando que ela fosse um cavalo. Em seguida disse que passou anos treinando, que se uniu ao grupo do grande herói e que até deixou que Blade a montasse durante batalhas. Ao falar sobre isso, ficou triste, explicando que o herói não a deixou participar da batalha final contra o Rei Demônio, o que ela interpretou como uma demonstração de fraqueza. Desde então, ela vinha treinando sem parar para se fortalecer. Dias depois, Blade e Ernest voltavam do mercado. Ernest não conseguia conter a curiosidade sobre o passado de Blade com Dion e começou a fazer perguntas, mas antes que Blade pudesse responder, um enorme pássaro apareceu voando pela cidade. Ernest ficou atônita, pois pássaros sagrados raramente apareciam por ali. Blade tentou tranquilizá-la, dizendo que não causariam problemas, mas ele se enganou. O pássaro mergulhou sobre uma carroça em movimento, provocando uma confusão geral. Pessoas corriam e gritavam, Ernest sacou sua espada, mas Blade pediu que ela mantivesse a calma e levantasse as mãos para mostrar ao pássaro que não era uma ameaça. O pássaro então voou em direção ao parceiro no céu. Ernest ficou confusa, porque pássaros sagrados não costumam atacar humanos. Blade percebeu que eles estavam interessados na carroça, não nas pessoas, e disse que sabia quem estava por trás daquilo. Ele sugeriu que fossem falar com o rei. Juntos, correram até o escritório real. Ernest exigiu, furiosa, uma explicação sobre o ataque à cidade. O rei fingiu não entender nada, mas Blade insistiu para que ele confessasse o que havia na carroça. Diony entrou na sala, e o rei acabou admitindo que a carroça transportava um ovo de pássaro sagrado. Blade ficou indignado, querendo saber como ele tinha conseguido roubar um ovo. O assistente do rei interveio, dizendo que o ovo precisava ficar em grande altitude e exposto ao pôr do sol para chocar. O rei explicou que os pássaros progenitores eram inexperientes e não sabiam como chocar o ovo, então decidiu usar isso como um desafio para que seus alunos enfrentassem os pássaros sagrados e provassem seu valor como heróis. Ele confiou a Ernest e Blade a missão de chocar o ovo, marcando para a noite seguinte. No dia seguinte, todos os alunos se reuniram. Blade, assumindo a liderança, explicou que o objetivo não era derrotar os pássaros, mas distraí-los. Ele disse que teriam que esconder o ovo o dia inteiro e usar um elevador improvisado para colocá-lo no alto ao pôr do sol. Com isso, ele pediu que todos acreditassem em si mesmos. Ernest deu início à operação. Os alunos foram para a cidade onde os pássaros estavam causando estragos. Leonard subiu em um muro para atacar, mas escorregou e caiu. Iesa tentou atacar um pássaro, mas precisou da ajuda de um amigo para escapar. Eles recuaram, percebendo que só tinham irritado ainda mais os pássaros. Blade chegou com reforços e usaram cordas de ferro para prender o pássaro aos prédios. Mas o pássaro era forte demais e saiu voando, levando parte das construções junto. Outro pássaro lançou um ataque com fogo, mas não adiantou nada. Blade pediu que Maria deixasse Mal assumir o controle. Mal usou um raio, mas também não teve efeito. Ernest se transformou em um demônio de chamas e desferiu um golpe poderoso, mas estava exausta. Depois, ela caiu em um café para recuperar as energias. Conseguiram manter os pássaros afastados até a noite. Quando estavam levantando o ovo, o elevador quebrou no meio do caminho. Um dos pássaros voltou à procura do ovo, deixando todos em pânico. Sophie disse a Blade para levar o ovo até o alto, enquanto eles cuidavam do pássaro. Blade lembrou de seus companheiros de guerra que haviam feito sacrifícios parecidos. Ernest o tirou desses pensamentos, pedindo que confiasse neles. Blade lutou para subir a torre quase sem forças. Dion apareceu e ofereceu ajuda. Ela carregou Blade e o ovo até o topo. Blade tentou levantar o ovo, mas era pesado demais. Dion usou toda a força que tinha para ajudar Blade e o ovo a chegarem ao topo da torre. Quando colocaram o ovo no ninho, o sol já estava se pondo. O rei apareceu para parabenizar Blade, chamando-o de herói. Blade respondeu que não se via mais como um herói, já que o segundo pássaro estava se aproximando. O rei se aproximou e disse que agora era a vez dele. Falou aos pássaros dizendo que um pássaro sagrado havia salvo sua vida certa vez e que agora queria retribuir. Blade segurou o ovo enquanto o pássaro mergulhava furiosamente em sua direção. Sophie interveio usando seus poderes para deter o avanço do pássaro. Blade então usou seu golpe especial e conseguiu afastar o pássaro. Os dois caíram, exaustos, e no momento em que o sol se pôs, o ovo começou a brilhar. 2 filhotes de pássaro sagrado nasceram e imediatamente se apegaram a Blade, reconhecendo-o como pai. Ernest não ficou completamente satisfeita. Coupe brincou, dizendo que agora era uma irmã mais velha. Alguns dias depois, os filhotes aprenderam a voar, e Blade os montou enquanto Coupe decidiu levá-los para passear.
Arnest lutava para controlar o dela, que voava para todos os lados, enquanto Blade guiava o dele com facilidade. Coop também voava ao lado deles, e os pais dos filhotes observavam de uma torre alta. Blade deu uma risada, dizendo que tinha feito ainda mais amigos. Não muito depois, o novo centro de treinamento de realidade virtual foi concluído. Blade e seus colegas estavam animados para testar. Foram colocados em um jogo realista de sobrevivência. Blade se encontrou sozinho em um castelo escuro, com sua espada suja do sangue virtual dos amigos que precisou derrotar no jogo. Ele encontrou Sophie, que estava ansiosa para enfrentá-lo com toda a força. Sophie atacou Blade e usou seu poder para parar o tempo, desferindo uma série de socos. Mas, quando o tempo voltou ao normal, ela ficou chocada ao ver Blade sem nenhum arranhão. Ele explicou que ativara uma técnica especial para endurecer o corpo antes de usar seu poder com um movimento rápido. Blade a segurou pela garganta, a prendeu contra a parede e a esfaqueou, fazendo com que Sophie morresse e saísse do jogo. Frustrado, Blade chamou o rei, exigindo o fim daquilo. O rei apareceu em uma tela, rindo e dizendo que tudo era realidade virtual, então não havia problema em eliminar os outros jogadores que se desintegravam ao serem derrotados. O rei revelou que esse treinamento servia para ver quem seria o último a ficar de pé. Em outro lugar, Golpe e Mal lutavam com todas as forças, mas ambos acabaram derrotados e foram desconectados. O rei então mudou o jogo de sobrevivência para outro, em um cenário de doces, anunciando que quem vencesse controlaria o sistema de realidade virtual. Blade surgiu de dentro de uma casa de doces e viu Leonard atacar Arnest, que o derrubou com facilidade. Ela parecia possuída, destruindo Leonard e rindo como uma maníaca. Ela então virou sua atenção para Blade e declarou que ele seria o próximo alvo dela. Enquanto isso, e Jessica estavam em uma batalha de duplas contra alguns garotos. Eles estavam confiantes de que ganhariam, mas acabaram surpreendidos e derrotados pelas garotas. Depois da vitória, Claire e Jessica comemoravam animadas quando Arnest apareceu. Ignorando as comemorações delas, ela focou em Blade e confessou que gostava da adrenalina da luta, dizendo que ele seria o objetivo final dela. Blade, por sua vez, lembrou da promessa que havia feito de impedir Arnest se ela perdesse o controle, e decidiu que era hora de agir. Ele puxou sua espada e criou um redemoinho de lâminas que derrubou Arnest antes que ela conseguisse se aproximar. Com isso, Blade saiu vencedor do jogo e registrou sua vitória. Quando ele encontrou seus amigos reunidos ao redor no mundo real, o rei apareceu rindo, dizendo que o resultado tinha sido exatamente o que ele esperava. A maioria não ficou surpresa com a vitória de Blade, mas Arnest se isolou num canto, chorando, sem acreditar que perdeu o controle de forma tão grave. Blade então a provocou, lembrando do jeito assustador como ela tinha agido, o que a deixou furiosa. O rei riu e se parabenizou pela ideia brilhante que teve, mas Arnest rebateu, dizendo que o plano dele tinha causado muitos problemas desnecessários para eles. Enquanto isso, Blade foi até o controle de realidade virtual para pegar seu prêmio, que decidiu usar nos dados para os monstros mais fortes. O rei avisou que isso poderia ser demais para ele, mas Blade não deu atenção e conectou o rei ao sistema VR. Era a maneira que Blade encontrou para se vingar de todos os problemas que o rei causou aos seus amigos. O rei acabou adormecendo e Blade mandou o assistente continuar revivendo ele, não importa quantas vezes ele morresse, até que o dinheiro acabasse. Quando o rei acordou, percebeu que estava cercado por monstros aterrorizantes e logo entendeu que estava em apuros. Mais tarde naquele dia, Blade e seus amigos se sentaram para almoçar, mas os garotos pareciam realmente tristes depois da derrota. Arnest percebeu isso e perguntou o que estava acontecendo. Blade explicou que viu a luta deles e percebeu que as garotas tinham melhorado muito, enquanto os garotos ficaram preguiçosos e baixaram a guarda. Os garotos, feridos pelas palavras duras de Blade, saíram do refeitório sem comer. Mas os garotos ficaram tristes o dia inteiro. Naquela noite, Blade decidiu conversar com eles. Perguntou por que perder para as garotas era um problema tão grande. Eles revelaram que tinham uma queda por Jessica e CLA e que isso tornava a derrota ainda mais difícil de aceitar. Blade, que não entendia nada sobre paixões ou amor romântico, ficou confuso mesmo depois que eles explicaram. Foi então que Ku entrou na sala e sugeriu que, se os garotos estavam tão preocupados com isso, deveriam focar em ficar mais fortes. Ela explicou que as garotas geralmente gostam de garotos fortes. Os meninos concordaram e se perguntaram como poderiam melhorar. Cole sugeriu que treinassem com Blade, que poderia ajudá-los a ficar mais poderosos. Enquanto isso, as meninas estavam aproveitando uma noite fora. Player e Jessica estavam preocupadas com o fato de os meninos não entenderem por que elas estavam evitando eles depois de uma única derrota. Player sugeriu que elas perdessem de propósito na próxima vez para fazer os garotos se sentirem melhor, mas todas concordaram
que essa era uma péssima ideia porque acabaria destruindo o ego deles. Golpe se juntou ao grupo e sugeriu que as meninas ficassem ainda mais fortes para impressionar os garotos. Porém, as meninas não estavam interessadas em impressionar os meninos. Queriam descobrir como fazê-los se sentir melhor. Arnest insistiu que deixar os garotos vencerem por pena era algo inaceitável e se ofereceu para treiná-los no dia seguinte. Blade começou um programa intenso de treinamento com os garotos, levando-os até o limite. Quando o dia da revanche chegou, os meninos entraram no jogo de realidade virtual com a determinação de vencer e confessaram seus sentimentos para suas paixões, com Blade e Arnest atuando como árbitros. A partida começou com Jessica e CLA atacando. Os garotos desviaram dos golpes e usaram sua energia espiritual para empurrá-las para trás. Arnest perguntou a Blade se ele tinha ensinado os garotos a usar energia espiritual, e ele explicou que só os fez perceber que já a usavam sem perceber. Um dos garotos usou magia de vento para afastar Jessica, enquanto o outro tentou derrubá-la, mas ela reagiu com uma lâmina mágica de fogo. Arnest confirmou que todas as garotas ajudaram a treinar Jessica na magia de fogo. Claire derrubou um dos garotos com sua massa pesada, enquanto Jessica congelou o outro. Depois de sair do jogo, todos apertaram as mãos e os garotos aceitaram a derrota, jurando que iriam ficar mais fortes. Claire e Jessica revelaram que todas as garotas haviam se unido para ensinar técnicas de luta aos meninos. Os garotos reclamaram que aquilo era injusto, o que fez Arnest responder com raiva que eles também foram treinados por Blade. Ela ficou ainda mais furiosa ao saber que os garotos planejavam confessar seus sentimentos às garotas só depois de vencer. Arnest perguntou se eles achavam que só poderiam se declarar se fossem os mais fortes na relação. Ela olhou para Blade, que ainda estava perdido, e começou a chorar, dizendo que aquilo era injusto. Alguns dias depois, as meninas encontraram um robô fofo no terreno da escola. Elas se juntaram ao redor curiosas porque nunca tinham visto algo parecido antes. Arnest se perguntou o que aquilo era e por que estava ali. De repente, o robô projetou uma imagem de Blade enquanto ele treinava sua aura. Quando Cole pulou nele, foi empurrada para longe. Ela perguntou o que ele estava fazendo e Blade explicou que estava fortalecendo seu corpo para que pudesse usar mais do seu verdadeiro poder. Nesse momento, as garotas chegaram com o robô e Blade atacou ele imediatamente. Arnest ficou irritada por ele ter destruído o robô que estava procurando por ela, e as outras meninas ficaram tristes por terem perdido seu novo amigo. Elas questionaram Blade, que explicou que o robô se chamava Guardião, e que poderia se consertar não importava quantas vezes fosse destruído. Enquanto o robô examinava Arnest e atualizava seu sistema com a imagem dela, ele de repente se transformou em uma ciborgue feminina. Ela perguntou a Blade se ele gostava dela agora, dizendo que se programou para que ele gostasse dela e para protegê-la. Em vez de responder aos ataques de Blade, ela o atacou várias vezes até desaparecer completamente. Arnest ficou furiosa porque Blade machucou a ciborgue, mas ele disse que ela iria se restaurar rápido, o que ele achava ruim, assim como tinha previsto. A ciborgue se reformou e antes que Blade pudesse acabar com ela, Arnest o impediu. A ciborgue então disse a Blade que tinha sido ordenada a eliminá-lo e que estava coletando dados. CLA perguntou se ela queria entrar na turma delas, mas a ciborgue recusou, dizendo que não foi programada para isso. Ela avisou que se CLA ficasse em seu caminho, também seria eliminada. CLA não se intimidou, dizendo que a ciborgue poderia aprender coisas novas. Ela a chamou de Ana, depois de ler um código em seu peito. Player se ofereceu para ajudar a Ana com estratégias para derrotar Blade, e Ana concordou apertando a mão dela. Logo depois, começou uma reunião para planejar como derrubar Blade, com Blade assistindo na plateia. Arnest perguntou a Ana por que ela queria matar Blade, e ela explicou que era porque ele invadiu sua casa e a atacou várias vezes. Ana chamou Blade de molestador, mas ele explicou que só tinha lutado contra o robô que guardava a biblioteca, porque precisava de informações importantes sobre um demônio chamado Modesto. Arnest ficou corada, percebendo que Blade fez aquilo por ela, mas a Ana disse que ele invadiu e destruiu seu lar muitas vezes antes disso. As garotas o chamaram de inimigo da humanidade feminina, e Blade saiu da sala se sentindo deprimido. Sophie o seguiu, e ele explicou que só invadiu a biblioteca por motivos importantes. Ele ainda contou que os robôs guardiões têm seus espíritos guardados em outro lugar, então destruir seus corpos não os mata de verdade. De volta à sala de aula, Elisa falou com firmeza que Ayan jamais conseguiria derrotar Blade de verdade, porque ele não iria se segurar contra ela, já que sua capacidade de se curar era praticamente infinita. Arnest ficou vermelho, reconhecendo que Blade podia ser realmente implacável. Ayana contou que para pensar em Blade, havia tomado a forma de uma mulher humana.
Ernest e Claire acharam essa estratégia até meio fofa, mas Elisa logo interrompeu-lhe, dizendo que tinha um plano para vencer Blade. Ela sugeriu que a alma de Ayan fosse colocada de volta no corpo dela. Assim, Blade teria menos chance de atacar com tudo no dia seguinte na arena. Blade e Ayan se prepararam para o duelo. Blade estava determinado a destruir Ayan, mas ela o avisou que sua conexão com o servidor havia sido cortada, o que significava que sua alma estava dentro do próprio corpo agora, e ela não poderia se curar se ele a destruísse. Ao ouvir isso, Blade ficou pasmo ao perceber que Ayan não era mais imortal e ele decidiu aproveitar a chance. Ayan lançou um ataque com toda a sua força, jogando Blade contra a parede. Ela o provocou, perguntando se ele iria revidar. Blade se preparou para usar seu movimento especial para acabar com ela, mas percebeu que ela não estava se defendendo e que morreria se ele usasse todo o poder. Então, ele mudou a tal estratégia, usando ataques de vento mais fracos apenas para pressioná-la. Como esses ataques não eram fortes o bastante para vencê-la, Ayan viu a oportunidade e contra-atacou com seu golpe chamado 1000 Anos de Morte, prendendo Blade no chão e acertando um golpe tão forte que quebrou o chão da arena embaixo deles. Todos ficaram impressionados com a vantagem de Ayan. Blade pediu para ela diminuir a intensidade, reclamando que não estava tendo tempo para usar seus ataques mais fracos. Ayan sorriu e sugeriu que ele se rendesse para evitar mais vergonha. Blade aceitou a derrota e toda a escola explodiu em aplausos. Ayan adorou a atenção e queria mais depois da batalha. Então eles foram para o refeitório. No refeitório, Ayan tentou comer, mas explicou que apesar de conseguir transformar comida em energia, não sentia vontade de comer de verdade. Elisa comentou que talvez Ayan tivesse perdido a motivação depois de vencer Blade. Claire encorajou Ayan a dividir seus problemas com os amigos. Ayan explicou que antes recebia tarefas do sistema da mãe dela, mas durante um momento difícil tentou se reconectar com a mãe pelo servidor, que se recusou a responder, já que Ayan tinha abandonado suas responsabilidades e fugido sem autorização. Ion revelou que se sentia insegura sem um mestre e pediu a Blade para se tornar seu novo mestre. Apesar do pedido sincero, Blade recusou. Ayan avisou que, se Ion não encontrasse um mestre logo, ela ativaria a autodestruição. Ela explicou que os guardiões têm um sistema para se destruir sozinhos caso fujam do controle. Todos ficaram em choque e Elisa checou o sistema de Ion, descobrindo que ela tinha cerca de 3 dias antes da explosão. Diante disso, Blade aceitou se tornar mestre de Ion para impedir a autodestruição dela. No dia seguinte, enquanto Blade brincava com Coop no jardim, Ayan apareceu trazendo comida, vestindo um uniforme de maid. Blade disse que não precisava dela estar vestida assim e Ayan respondeu que logo iria tirar a roupa. Blade comentou que sentia que tinha perdido até liberdade por causa dela, e então Sophie apareceu emburrada. Blade pediu que ela falasse o que pensava e ela perguntou se era uma ordem, ao que ele respondeu que sim. Ayan ficou com ciúmes e quis ser comandada por Blade também. Sophie ficou ainda mais irritada, acusando Ayan de tentar tomar o lugar dela e copiar características como o rosto sério e a necessidade de ser comandada. As duas começaram a discutir e acabaram desafiando uma a outra para ver quem era melhor para servir Blade, combinando uma competição para o dia seguinte. E no dia seguinte, Sophie apareceu com orelhas de gato para chamar a atenção de Blade, e Ayan apareceu com orelhas de coelho. Blade não quis saber de nenhuma das duas e tentou ignorá-las. As garotas resolveram fazer uma competição de olhar fixo para resolver a rivalidade. Elas marcaram uma luta para mais tarde, mas Blade impediu que usassem seus poderes. Determinadas, seguiram ele até o banheiro e insistiram para verem onde ele dormiria. Blade, cansado, tentou descansar, enquanto as duas continuavam o observando. Ambas perceberam que a briga entre elas não iria acabar tão cedo. Ayan admitiu que gostava dessa rivalidade, porque significava que agora tinha amigos. Ela contou que costumava ficar sozinha cuidando da biblioteca, com Blade sendo o único que a visitava. Sophie falou que Blade a ajudou a se conectar com o mundo. As duas concordaram que gostavam de competir e acabaram se tornando amigas. Blade estava quase dormindo, feliz por aquilo. Alguns dias depois, durante o almoço, Blade notou algo estranho com Ayan e pediu para ver o cronômetro de autodestruição dela. Ela mostrou e ele percebeu que a contagem regressiva continuava, com menos de 24 horas restantes. Ele entendeu que ter um mestre humano não era suficiente para impedir a autodestruição. Blade perguntou o que ela queria fazer. Ayan disse que queria passar o tempo que restava com todos e depois ir para algum lugar sozinha para explodir. Então decidiram organizar uma festa de despedida para Ayan. Sophie falou para ela aproveitar o momento. Durante a festa, Ayan se divertiu muito, mas Blade não apareceu e Ernest não conseguia encontrá-lo. Quando faltava apenas 1 minuto para o fim da contagem, Ayan foi até a arena para se autodestruir. Ela criou uma barreira para proteger os amigos e agradeceu a Sophie e a todos pela gentileza, dizendo que ter amigos a fez se sentir mais humana.
Com lágrimas nos olhos, ela se despediu e pediu para que ninguém a esquecesse, mandando um adeus especial para Blade. Quando a contagem chegou a 0, todos se prepararam para a explosão, mas nada aconteceu. Ficaram confusos até um vento forte soprar pelo chão e Blade aparecer perguntando casualmente se a festa tinha acabado. Arnest puxou Blade para o lado e perguntou onde ele esteve. Blade explicou que visitou o sistema mãe e conseguiu convencê-la a aceitar a Yan de volta. A Yan confirmou que sua conexão com o sistema mãe havia sido restaurada, o que significava que ela não iria se autodestruir. Todos ficaram aliviados. A Yan pediu conselhos a Sophie sobre o que fazer agora. Sophie disse que já sabia a resposta e a Yan, emocionada, correu para abraçar Blade. Alguns dias depois, os alunos participaram de uma batalha real para testar suas habilidades como sempre. A Blade entrou na luta e derrotou todos com facilidade. Apenas Leonard parecia confiante em enfrentar Blade. Ele criou um escudo para bloquear os ataques e atacou com sua furadeira. Todos torceram por Leonard, esperando que Arnest desse o sinal para ele continuar, embora Arnest duvidasse das chances dele e se perguntasse como ele ainda resistia. Leonard começou a perder a confiança, mas ouvindo o apoio de Maria e dos outros, reuniu coragem e atacou Blade. Blade desviou rapidamente e o derrotou em segundos. Todos saíram da arena desapontados. Naquela noite, Leonard pensava sobre como não conseguia vencer Blade, mas ainda queria impressionar Arnest. Começou a consertar sua furadeira para a próxima luta, enquanto descansava no parque. Maria se aproximou e perguntou por que ele ainda estava desanimado depois da derrota. Ele respondeu que ela não entenderia. Maria confessou que era difícil ser sempre o segundo melhor depois de Blade e que queria estar ao lado dele um dia por causa das habilidades dele. Leonard perguntou se ela gostava de Blade, mas Maria respondeu nervosamente que o via apenas como rival e que isso a fazia se sentir melhor. Depois da conversa, Leonard agradeceu a Maria. Ela pediu desculpas por se intrometer, mas disse que não gostava de vê-lo tão abatido. Leonard jurou que iria derrotar Blade para chamar a atenção de Arnest. Nesse momento, Elisa apareceu do nada e disse a Leonard e Maria que ter esperança não os ajudaria a vencer Blade. Ela conta que tem um plano que pode dar certo, mesmo com a diferença de força entre eles. Logo, os amigos de Blade se juntam para formar um grupo que vai tentar descobrir uma forma de derrotá-lo, com Leonard assumindo a liderança. Ele fala para todo mundo que o objetivo é vencer Blade, não importa por qual motivo. Sophie e Coop não concordam, dizendo que estão bem só de ver Blade desanimado. Leonard pergunta se alguém tem alguma ideia. Jessica sugere atacar Blade enquanto ele estiver dormindo, e a CLA fala que seria melhor envenená-lo. Arnest acha isso uma covardia, mas Elisa defende que não seria. Ela compara Blade a uma força imbatível e diz que eles precisam usar qualquer tática que consigam. Arnest quer enfrentá-lo diretamente, com armas que Blade não conhece. CLA discorda, e Leonard decide que eles deveriam tentar todos os planos possíveis, então ele declara guerra a Blade. No dia seguinte, Arnest desafia Blade para um duelo de lanças. Ela pega a lança emprestada de Leonard, acreditando que isso vai dar a ela uma vantagem com uma lâmina afiada. Porém, a lâmina se quebra com facilidade, e Leonard fica chateado. Jessica decide tentar entrar no quarto de Blade à noite para surpreendê-lo, mas Ayanna está protegendo Blade e impede que ela faça qualquer movimento. No dia seguinte, Jessica pergunta a Ayanna por que ela a impediu, já que supostamente está do lado deles. Ayanna responde que está programada para proteger seu mestre. Então Leonard desafia Blade de novo, mas Blade avisa que a lança dele não está pronta para a luta. Mesmo assim, na manhã seguinte, Leonard ativa sua lança, que acaba destruída rapidamente. Maria tenta então pegar Blade de surpresa durante o almoço, mas ele a derrota sem nem parecer se esforçar. Sophie desafia Blade para uma luta justa, mas é derrotada rapidamente, seguida por CLA. Dois garotos decidem se unir contra Blade, mas desistem antes mesmo da luta começar. P tenta atacar, mas Blade começa a alimentá-la, e quando Maria joga pesos nele, Blade pega todos sem dificuldade. Arnest desafia Blade para jogar pedra, papel e tesoura, mas Blade vence todas as rodadas até que Arnest desiste, machucada no pulso. Ela tenta provas de resistência, mas Blade é imbatível. Frustrada, Arnest diz que eles precisam de estratégias diferentes para derrotá-lo. Leonard sugere que eles deveriam focar em ficar mais fortes para enfrentar Blade de forma justa, mas Arnest rejeita, dizendo que vai fazer qualquer coisa para fazer Blade desistir. Isso dá uma ideia para os amigos. Eles se lembram de que Blade foi derrotado uma vez quando lutou contra Ayanna. Eles percebem que se tiverem um refém, Blade não poderá lutar com toda a sua força e talvez aceite a derrota para proteger essa pessoa. Leonard hesita,
não querendo se rebaixar tanto, mas Arnest insiste e ele acaba concordando. No dia seguinte, durante uma palestra do médico sobre os pontos fracos do corpo humano, Blade percebe que Leonard e os dois garotos sumiram. Arnest e as garotas tentam distraí-lo, mas logo os garotos invadem a sala de aula usando máscaras baratas de Halloween. Arnest anuncia que eles são terroristas, mas Blade não sabe o que isso significa. Sophie explica que terroristas são pessoas que usam a violência para objetivos políticos, mas Blade continua sem entender. Os terroristas fingidos agarram a médica e pedem que ela colabore. Eles pedem que todos que não estão envolvidos saiam da sala. Blade acaba recebendo um golpe e sai da sala, mas Arnest o impede, dizendo para ele salvar a médica que está sendo mantida refém. As garotas ficam com ciúmes, querendo que Blade as salve também, e correm até os terroristas pedindo para serem feitas reféns em vez de causar confusão. O médico, cansado, sai dizendo para eles aproveitarem seu pequeno espetáculo. Os meninos decidem então tomar todas as garotas como reféns. Arnest pede para Blade salvá-las, mas ele não sabe o que é ser refém. Coop sugere que os terroristas podem querer comer as garotas, deixando Blade ainda mais confuso. Arnest o xinga implorando por ajuda. Blade pergunta a Leonard e aos outros por que estão fazendo aquilo e eles ficam surpresos por ele ter reconhecido a forma como andavam. Eles tiram as máscaras admitindo a derrota. Leonard se levanta e explica que sabem que Blade tem dificuldade em enfrentar situações com reféns e que querem que ele se renda. Blade se recusa, dizendo que ninguém está realmente correndo perigo. Leonard aponta sua espada para o pescoço de Arnest, exigindo que Blade desista. Todos imploram para que ele se renda, mas ele balança a espada e com a força do vento destrói a arma e as roupas de Leonard. Arnest, irritada porque o plano falhou, diz que eles deveriam atacar Blade de frente. Ela entra em seu modo demônio de fogo e todos se juntam para atacar Blade. O ataque combinado não faz efeito e Blade derrota todos facilmente. Ele fica pensando no que estava acontecendo, achando que eles estavam só fingindo e se pergunta se desempenhou bem o papel. Mais tarde, Blade e Arnest veem uma garota comemorando seu aniversário no refeitório. Blade se diverte ao pensar que nunca teve uma festa para o próprio aniversário. Arnest quer celebrar o aniversário dele, mas não sabe quando é. Ela convoca uma reunião de emergência só com as garotas, incluindo Dion, para decidir o que fazer. Elas percebem que não sabem a idade exata de Blade, mas Dion acha que ele deve ter uns 17 anos. Ela só sabe a data em que o rei o encontrou, que será no mês seguinte. Sophie comenta que Blade ganhou esse nome porque estava segurando uma espada quando foi encontrado, o que faz todos rirem da escolha do rei. Arnest se pergunta o que poderia dar de presente para Blade, sem saber o que ele gosta, além de curry. De repente, o rei aparece e sugere que Blade ganhe um presente. O curry especial parece uma ótima ideia. No dia seguinte, o rei leva os alunos para uma missão especial até a despensa real, dizendo que cozinhar e comer comidas gostosas fazem parte do currículo. Quando entram pelo portão, são teletransportados para uma floresta densa. Confusos, os alunos escutam o portão se fechando atrás deles e uma mensagem dizendo que só será aberto depois que eles consumirem 11 bilhões de calorias. Blade percebe que é um desafio de sobrevivência, enquanto Coop já sente o cheiro dos ingredientes deliciosos na floresta. O rei explica que a despensa está cheia de ingredientes naturais, incluindo bestas ferozes, e quer que os alunos saiam para caçar. Blade acha o desafio difícil para os alunos, mas Arnest está determinada e leva todos para a floresta, surpreendendo Blade. Eles montam um acampamento e Jessica atrai um monstro para uma armadilha. Leonard, CLA e Maria ficam escondidos esperando o momento certo. Quando o monstro vê CLA, começa a persegui-la. Leonard tenta derrubar a fera, mas não consegue, então Maria libera seu alter ego mal, que derrota o monstro usando magia de relâmpago. Eles carregam o monstro de volta para o acampamento, onde alguns alunos começam a cozinhar a carne, outros usam a pele para fazer couro, e o resto ajuda a se preparar para o futuro. Blade fica contente em ver todos trabalhando juntos. No dia seguinte, Blade decide tomar um banho numa fonte termal e reflete sobre como o rei criou um exercício difícil, mas interessante. Dessa vez, Arnest se junta a ele e começa a perguntar sobre a infância de Blade e se ele se lembra de alguma celebração. Blade responde que seu passado foi cheio de batalhas sem fim, porque sua vida estava sempre em perigo. Enquanto Arnest tenta se aproximar mais de Blade, CLA, que observa tudo escondida, intervém e afasta. Com o passar do tempo, o acampamento se transforma numa cidade com aparência medieval. Ayana informa que eles já alcançaram 47% da meta de calorias e estão perto de completá-la.
Mas o rei percebe o progresso e decide complicar as coisas. Ele envia papéis de missão, listando novos ingredientes para eles coletarem. Todos ficam animados, mas Blade fica confuso, sem entender qual a diferença desses ingredientes para os que já pegaram. Arnest e as meninas pareciam entender bem mais do que o resto do grupo, e estavam cheios de vontade para completar as missões que tinham pela frente. Primeiro, eles se aventuraram numa caverna onde crescia um repolho proibido. Esse repolho não era comum, ele atacava com tentáculos. Arnest rápido cortou os tentáculos e logo falou que iria assar o repolho ali mesmo. Sophie, no entanto, interrompeu explicando que precisavam do repolho cru para a receita. Então Arnest ordenou que todos atacassem o repolho juntos. Os meninos, tão empolgados, correram sem perceber, passando direto por Blade, enquanto lutavam contra o monstro vegetal. Blade ficou pensando por que todo mundo parecia tão animado, logo conseguiram o repolho proibido e partiram para o próximo ingrediente, milho de boxe. Blade sacou sua espada para enfrentar um milho gigante que usava luvas de boxe, mas Sophie logo avisou que o prato não ficaria bom se eles não seguissem as regras da luta. Ela entregou luvas para Blade e Maria começou a ler as instruções. Eles precisavam vencer o milho em uma luta para capturá-lo. Quando a luta começou, Blade achou que Sophie ou Ayan seriam melhores para enfrentar o milho, mas substituições não eram permitidas. Enquanto falava com os amigos, Blade foi surpreendido por um soco do milho que o derrubou. Ele se levantou determinado e, depois de uma batalha intensa, conseguiu derrotar o milho. Em seguida, recolheram tomates monstros e pimentas Demon, que eram tão ardidas que faziam qualquer um gritar. O próximo desafio eram girassóis gigantes que disparavam raios solares em quem chegasse perto. Sophie e Maria tentaram recolher os girassóis, mas foram atacadas. Isso as deixou irritadas e Maria decidiu liberar Mal para ajudar Co a enfrentar o girassol gigante. Depois de coletar todos os ingredientes, Blade e o grupo chegaram a uma área onde uma cenoura enorme crescia. Todos ficaram preocupados sobre o que aconteceria ao puxá-la. Blade tentou arrancar a cenoura, mas ela começou a gritar tanto que ele teve que recuar. Arnest leu as instruções e descobriu que a cenoura gigante amaldiçoava quem ouvisse seu grito. Então Ayan se ofereceu para puxar as cenouras, já que ela era imune a maldições. Enquanto ela arrancava as cenouras, todos tapavam os ouvidos para não ouvirem o grito. A maldição era tão forte que acabava com toda a vida ao redor. Eles usaram os filhotes de pássaros sagrados para se teletransportar de volta à base. Blade comentou que não gostava de cenouras, mas que isso não importava se elas estivessem nos pratos. Arnest se sentiu aliviado e se perguntou por que eles estavam prestes a fazer um banquete tão grande. Então o rei apareceu e se juntou a eles para elogiar todo o esforço. Ele contou que, graças à caça aos ingredientes monstruosos, a população deles havia diminuído bastante, o que ajudava o equilíbrio do ecossistema. Ele garantiu que os ingredientes não seriam extintos e pediu que se preparassem para a última coleta, que aconteceria no dia seguinte. No dia seguinte, todos se reuniram perto de uma árvore enorme na floresta. A Ana percebeu que ali as energias estavam mais intensas, um sinal de que o rei dos ingredientes estava por perto. Logo apareceu um monstro gigante parecido com um touro. Sophie leu a descrição e comentou que sua carne era dura, mas deliciosa. O rei riu de longe, dizendo que essa carne seria extremamente saborosa. Blade se preparava para enfrentar o monstro quando algo muito maior surgiu. Um monstro gigantesco apareceu e devorou o touro com uma única mordida. O rei ficou surpreso com a aparição do novo monstro e afirmou que a carne dele também seria deliciosa, incentivando os alunos a caçá-lo. Blade achou aquilo exagerado para o grupo, mas Arnest e os outros estavam determinados. Para eles, se a carne tivesse um gosto bom, valia a pena a caça. Arnest então assumiu sua forma de demônio do fogo e liderou a equipe na batalha. Todos uniram seus poderes, lançando ataques sem parar contra o monstro. Guerreiros fortes como Sophie, Coop e Ana lutaram com tudo, enquanto os curandeiros cuidavam dos feridos. Arnest lançou um ataque poderoso, mas logo percebeu que não era suficiente. O monstro contra-atacou e Leonard usou sua barreira para proteger os amigos. Arnest passou sua espada para Blade, pedindo que ele terminasse o combate. Blade sabia o que precisava fazer, mas sentiu que seu corpo não estava pronto para a força necessária. Ele pediu ajuda a Mal, explicando que ela canalizaria sua energia espiritual. Ela aceitou e Blade começou a transferir seu poder para ela. Mal reclamou que o processo estava lento e, para apressar, deu um beijo em Blade. Arnest incentivou todos a continuarem atacando o monstro, enquanto eles finalizavam a preparação. Sophie e Ana usaram um ataque combinado, prendendo o monstro com magia de gravidade, e depois atingindo-o com um raio de plasma muito forte. Então, embora isso causasse danos sérios, ainda não era suficiente para derrotar o inimigo.
O monstro ficou mais enfurecido e o grupo continuou atacando para dar tempo a Blade preparar seu golpe final. Blade e Mal, agora cheios de energia, seguraram a espada juntos, enchendo-a com seu poder combinado. A espada se transformou em uma lâmina gigantesca e eles usaram seu movimento especial, a espada do demônio sagrado, para cortar o monstro ao meio. Blade agradeceu a Mal por sua ajuda, enquanto caía em seu colo, dizendo que estava exausto e com muita fome. Mal disse para ele esperar pela comida, antes de ele perguntar o que queria dizer, e Blade logo adormeceu. Depois que os alunos derrotaram o monstro-chefe da área, os portões da academia se abriram. Quando Blade acordou, foi até o médico para um exame. Ela contou que sua condição estava melhorando e que ele agora poderia acessar mais do seu poder original. Ele ficou curioso, mas quando a médica perguntou se ele já tinha almoçado, ele percebeu que estava morrendo de fome e correu para o refeitório. Ao entrar, Blade se surpreendeu ao ver seus amigos esperando para comemorar seu aniversário. Confuso, ele ouviu das meninas que, como não sabiam a data exata de seu nascimento, decidiram celebrar o dia em que ele foi encontrado. Ele ficou surpreso, mas também tocado, e sua atenção foi atraída por um grande prato coberto na mesa. Perguntou o que havia dentro, e Claire explicou que todos haviam pensado bastante no presente, e que Ernest sugerira preparar seu prato favorito. Ernest, envergonhado, revelou o prato, que era um curry feito com os ingredientes que eles mesmos tinham coletado na despensa real. Os olhos de Blade brilharam de emoção, e o Rei K o incentivou a começar a comer. Na primeira mordida, Blade lutou para segurar as lágrimas. Ele se lembrou de ter ouvido que meninos não deveriam chorar, mas o rei descartou essa ideia como ultrapassada, dizendo que não havia problema em chorar em momentos especiais. Incapaz de se controlar, Blade chorou enquanto saboreava a comida, profundamente emocionado por tudo o que tinham passado. Mal conseguia falar, sentindo-se como se tivesse renascido. Mais tarde, Blade resolveu ensinar seu movimento especial, Arrasta e Esmaga, para 2 garotos do grupo. Um deles conseguiu executar o golpe e ficou orgulhoso da conquista, então Sophie apareceu com uma espada e os garotos perguntaram se ela queria aprender o Dragon Smash também. Sem responder, ela puxou a espada e executou um Dragon Smash perfeito, deixando todos surpresos. De repente, a voz de Sophie veio de outro lugar e todos viram 2 Sophies lutando entre si. Blade se preparou para entrar na luta, mas a verdadeira Sophie insistiu que aquela batalha era dela. A impostora Sophie recuou quando Ernest e as meninas chegaram e perceberam que ela não conseguiria vencer. Então ela desapareceu em um redemoinho. Todos ficaram intrigados com a aparição da segunda Sophie sem imaginar que ela fazia parte de um grupo de clones. A impostora voltou para um esconderijo, onde outros 4 clones esperavam, cada um com uma personalidade diferente, mas todos com a mesma missão: eliminar o clone número 1 que tinha se infiltrado na academia. A impostora contou que tinha reunido informações importantes, a número 2 questionou e, em vez de explicar com palavras, a número 1 a beijou para compartilhar os dados. Era assim que os clones transmitiam informações entre si. O clone número 1, então, começou a beijar os outros clones, mostrando para eles como apagar e destruir as memórias que haviam compartilhado e testado juntos, destruindo o esconderijo no processo. Os clones lembraram a número 1 que a missão principal deles era matar, não aprender novas habilidades. Ela os acalmou dizendo que logo chegariam a isso. Enquanto isso, na academia, Sophie estava em estado de alerta total, observando o ambiente em busca de qualquer sinal dos impostores que haviam se infiltrado em seu mirante. Ela percebeu que seus amigos estavam treinando com bastante empenho. Jessica estava mostrando a novidade que Elisa havia criado: balas especiais que guardam energia espiritual e liberam essa energia quando acionadas. Jessica disparou uma dessas balas contra um boneco de treino, e uma chama poderosa atingiu o alvo, surpreendendo todos, menos Blade. Elisa minimizou a reação dele, explicando que armazenar energia espiritual é algo difícil para a maioria das pessoas, mas essas balas facilitavam bastante. De repente, um dos clones de Sophie apareceu. Blade se aproximou para saber o que ela queria aprender. O clone, de forma provocativa, disse que queria saber como fazer bebês. Isso deixou Ernest e CLI vermelhos de vergonha e protestos até que o clone ameaçou matar Blade. Em vez de esperar, ela atacou, mas Blade estava preparado. Frustrada por não conseguir acertar nenhum golpe, o clone começou a flertar de maneira agressiva, pedindo que Blade a matasse. Nesse momento, a verdadeira Sophie chegou, furiosa com seu clone por atacar Blade, e o clone rapidamente recuou. Blade e Ernest ficaram atentos aos clones, percebendo que aquele era o quarto que viam durante o almoço. Todos começaram a se perguntar quem eram essas garotas.
Blade apenas comentou que elas tinham muita vontade de aprender. Arnest sugeriu que talvez fossem irmãs de Sophie, mas os amigos dela lembraram que isso não fazia muito sentido. Influenciado por Blade, Arnest logo se recompôs e perguntou o que os outros pensavam. Uma garota comentou que os clones pareciam estar mirando em Blade, algo que ninguém achou estranho. Arnest admitiu que Sophie treinava com Blade como se tentasse matá-lo, e todos concordaram com isso. Provocando a garota que havia falado, Blade pediu para que eles fossem mais cautelosos. A garota acrescentou que os clones eram diferentes porque fingiam ser Sophie para se aproximar de Blade e matá-lo. De repente, Arnest percebeu que os clones eram assassinos, o que deixou Sophie exasperada. Eles demoraram muito para perceber isso. Blade disse que sabia desde o começo e Sophie garantiu que protegeria Blade. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, o número 5 estava animado, esperando sua vez. Seu criador entrou em contato com eles, ordenando que matassem o grande herói para provar que o projeto do herói artificial era um sucesso. O número 1 prometeu que cumpriria a missão, já que aquele era o único objetivo deles naquela noite. Enquanto Blade dormia, Sophie entrou silenciosamente no quarto dele. Ayan quase a atacou, confundindo-a com uma assassina, mas Sophie conseguiu acalmar a garota. Ayan convidou Sophie para ficar, mas ela recusou, prometendo proteger Blade do lado de fora. Sophie encontrou o clone número 1 e pediu que desistisse, mas o clone insistiu que matar Blade era sua missão. Sophie lembrou que o projeto do herói artificial havia sido abandonado e que os clones tinham várias falhas. O número 1 reconheceu isso, mas estava determinada a cumprir as ordens. Sophie atacou e prendeu o clone, mas hesitou em dar o golpe final. O número 1 conseguiu fugir, avisando Sophie que o destino dela estava ligado aos clones e a convidou para se juntar à missão deles. No dia seguinte, os alunos foram para a área de treinamento de realidade virtual e encontraram o clone número 5, que logo deixou claro que não era Sophie. Irritada com a confusão que causou, ela anunciou seu plano de destruir tudo enquanto atacava Blade. Os outros alunos tentaram fugir, mais divertidos do que assustados. De repente, Blade foi atingido pelas costas e caiu. O número 5 aproveitou para desferir uma série de socos até que Blade morreu no mundo virtual. Quando ele acordou, perguntou sobre o número 5. Seus amigos disseram que ela já tinha ido embora, pensando que tinha ganhado. Elisa ficou empolgada porque o plano deles de enganar os assassinos com a realidade virtual tinha funcionado, mas Arnest ficou preocupado que os clones descobrissem. O número 5 percebeu a armadilha e voltou para se vingar. Blade fugia dela enquanto ela destruía partes da escola. Ayan sugeriu procurar um lugar mais seguro para lutar. Outro clone apareceu, mas Blade conseguiu evitar seu ataque por pouco. Ayan distraiu os clones, provocando-os e deixando-os furiosos. Blade os levou até um local onde Arnest e alguns mágicos estavam esperando. Eles atacaram os clones com toda a força e conseguiram derrotar um deles. Arnest usou sua magia de fogo para lançar o outro para longe, mas o número 5 lançou um ataque surpresa. Blade salvou Arnest e contra-atacou com sua própria magia. Yana sugeriu capturar os clones, mas as duas garotas se levantaram e criaram um buraco negro com seus poderes. Ayan mandou todo mundo evacuar enquanto o buraco negro começava a puxar tudo para dentro. Eles se seguraram em pilares e Blade pediu para que esperassem 10 segundos, o limite de energia dos clones. Depois de 10 segundos, os clones começaram a entrar em colapso, mas o buraco negro ainda estava ativo e começou a puxar duas garotas. Sophie chegou e usou magia de gravidade para criar um segundo buraco negro, anulando o primeiro. Ela conseguiu fazer isso dentro do seu limite de 10 segundos e caiu nos braços de Blade. Os clones restantes chegaram carregando os companheiros feridos, encararam Blade e depois foram embora. Mais tarde, Sophie acordou no hospital com Blade ao seu lado. Ele a tranquilizou, dizendo que ninguém tinha morrido nem se ferido gravemente. Sophie ficou aliviada e Blade perguntou sobre os clones. Ela explicou que eles tinham sido criados recentemente com o mesmo material e tecnologia que ela, com poderes de heróis artificiais. Enquanto Sophie foi resgatada pelo rei antes que sua mente fosse alterada, os clones não tiveram a mesma sorte e foram programados para matar Blade. Blade expressou o desejo de fazer amizade com os clones e concordou com a ideia de Arnest de deixá-los entrar na academia. Sophie, porém, trancou as portas dizendo que a mente dos clones estava muito alterada para desobedecerem às ordens de seu criador. Ela chorou e Blade a consolou, ficando ao seu lado durante toda a noite. No entanto, ele acabou dormindo e Sophie desapareceu sem avisar ninguém. Blade e seus amigos correram até o escritório do rei, onde descobriram que Sophie tinha deixado uma carta dizendo que estava saindo da academia. Arnest ficou furioso e perguntou por que o rei não havia tentado impedir. O rei explicou que era direito dela ir embora se não quisesse mais ser heroína. Ele revelou que Sophie saiu para poupar seus amigos de terem que matar os clones, que era a única forma de detê-los. Apesar de respeitar a decisão dela, Blade estava determinado a encontrá-la.
A Yan se juntou a ele, ansiosa para ajudar a resgatar Sophie. Seus amigos Mal e Maria também decidiram ajudar. No caminho para o portão encontraram Ernest e os outros esperando por eles. Blade ficou surpreso e foi provocado por estar atrasado, mas todos partiram juntos para a missão. Sophie foi até um dos esconderijos dos clones, mas o lugar estava vazio quando chegou. Ernest a viu e rapidamente avisou Elisa. Ele alcançou Sophie, que queria ficar sozinha. Ernest insistiu que todos queriam apoiá-la, mas Sophie não concordou e disse que esperaria todo mundo estar junto para revelar seu segredo. Quando todos se reuniram, Sophie contou que fazia parte de um projeto de herói artificial e era o 12º protótipo. Apesar de os envolvidos terem sido presos, alguns dados e amostras foram roubados e a pesquisa continuou escondida. Os 5 clones estavam atrás de Blade porque queriam superar o grande herói. Os amigos dela não sabiam que Blade era o grande herói, e Sophie hesitava em contar a verdade para eles. Ernest sugeriu que os clones provavelmente queriam testar o poder de Blade, porque ele era extremamente forte. Blade aceitou essa explicação sem questionar. Sophie, sentindo-se culpada, pediu desculpas por ter causado problemas. Ela falou que seu passado estava pesando sobre ela, pois sempre se sentiu fora do lugar entre pessoas normais. Agora ela queria voltar para as sombras, mas prometeu que protegeria seus amigos, mesmo que tivesse que arriscar sua própria vida. Ernest interrompeu de forma leve, dizendo que ela podia continuar com ele se aquilo a fizesse feliz. Ele contou que também já se sentiu deslocado, mas que Blade havia ajudado ele a superar isso. Sophie sorriu, tocada, e Ernest se ofereceu para ajudar na luta contra os clones. Blade, no entanto, insistiu que eles não deveriam machucar os clones e acreditava que existia outro jeito, apesar do que o rei pudesse pensar. Sophie argumentou que os clones não podiam desobedecer quem os criou e que suas vidas eram mais curtas por causa das modificações feitas neles, mesmo que Blade quisesse ajudá-los e os chamasse de irmãs dela. Blade pediu apoio aos seus amigos, que concordaram rapidamente e com entusiasmo. Então ele procurou Elisa para montar um plano, e ela afirmou com segurança que já tinha tudo pensado. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, os números 4 e 5 não estavam se sentindo muito bem. O número 1 se ofereceu para cuidar deles se não conseguissem lutar, mas eles disseram que ainda tinham forças. O criador deles ficou satisfeito com a resposta e os incentivou a matar o grande herói para provar que sua pesquisa valia a pena. Logo, outros 2 clones chegaram com uma carta desafiando Blade. O número 1 aceitou o desafio e disse que era hora de resolver tudo na academia. Blade esperava na arena, enquanto seus amigos não tinham certeza se os clones apareceriam. Sophie, porém, tentou acalmar a todos. Os clones chegaram, deixando claro que tinham a intenção de matar Blade. Ele respondeu que gostaria de ser amigo deles, enquanto Elisa, pelo rádio, explicava o plano para ele. Blade lutaria sozinho, garantindo que os clones não fugissem quando percebessem que estavam sendo atraídos para uma armadilha. A estratégia era simples. Blade desviaria dos ataques deles, cansando-os sem machucar ninguém, enquanto Elisa trabalhava para neutralizar os clones. Blade bloqueava e desviava dos golpes, percebendo o quão difícil seria seguir o plano. Enquanto isso, Elisa investigava quem estava por trás dos assassinos. O rei, relaxado e rindo, disse a Elisa para encontrar a pessoa que controlava os clones, para que pudessem aprender como reprogramá-los na arena. Blade estava lutando para se defender dos ataques da garota, mas eles começaram a cercá-lo e conseguiram desarmá-lo, deixando-o em apuros. Enquanto as garotas se uniam para atacar, Ernest quis entrar na briga, mas Sophie o segurou, pedindo que confiasse em Blade. Blade criou uma barreira para afastá-las e depois lançou uma explosão. Seus amigos ficaram impressionados com a resistência dele, mesmo com sua condição debilitada. Decidiram então usar as balas mágicas especiais de Elisa, que fariam parte do plano. Uma das garotas manipulava a física para jogar Blade no chão repetidamente, enquanto outra criava clones das sombras para atacá-lo. Quando parecia que ele não aguentaria, seus amigos lançaram as balas especiais para ele. Blade colocou as balas na espada e usou magia do vento para eliminar todos os clones em um só golpe. A garota que criava clones das sombras ficou exausta e desabou. Um clone atacou Blade com uma velocidade incrível, mas Leonard lançou uma bala que o ajudou a criar um escudo resistente. O clone atacante logo caiu, mas a espada de Blade quebrou, deixando-o sem balas mágicas. O número 5 atacou Blade, e enquanto ele se esquivava, gritou para Ernest lançar a bala. Ela jogou, mas o número 5 conseguiu interceptar, aproveitando a chance para atacar. Sophie congelou o tempo e se escondeu para recuperar a bala na arena, ajudando Blade a escapar do ataque do número 5. O número 5 soltou socos de energia, mas Blade respondeu com uma tempestade poderosa que esgotou sua energia. Outro clone se aproximou e lançou um raio poderoso. Blade usou os poderes de Ernest para lançar um ataque de fogo que se chocou com o raio. A explosão que veio depois forçou todos a recuar enquanto a fumaça sumia.
Blade então enfrentou o último clone, o número 1. Ela não atacou, mas disse que seu tempo de vida era de apenas 14 dias e que aquele pôr do sol seria o fim. A última lâmina entrou em pânico e falou com Elisa, que havia encontrado o laboratório onde as garotas foram criadas. Elisa disse que os clones tiveram sorte por terem durado 14 dias, considerando o quão mal eles foram feitos. A CLA chegou tentando curar o número 1, mas não conseguiu. Elisa explicou que a magia de cura não funcionava para eles. Sophie chegou e reuniu suas irmãs, sugerindo uma forma de salvá-las. O número 1 estava desanimada por ter falhado na missão e pensava em desistir da vida. Blade a incentivou a continuar, a se tornar mais forte. As meninas, quase sem forças, concordaram que a ideia de Blade parecia promissora. Sophie pediu para o número 1 usar seus poderes, enquanto Blade transferia as almas dos clones para Sophie. Blade acabou no hospital com ferimentos graves. Sophie o visitou e Blade rapidamente percebeu que o número 1 estava no controle. Ela confirmou isso e pediu para ele se recuperar para que pudesse desafiá-lo novamente. O número 1 então deixou Sophie assumir seu lugar. Sophie ficou aliviada por Blade estar bem e conversaram sobre como ela se sentia com múltiplas personalidades. Ela admitiu que era difícil, mas que conseguia lidar. Semanas depois, o rei trouxe uma besta mágica gigante para ajudar no treino dos alunos. Os mais fracos não conseguiram enfrentar a criatura, e até mesmo o golpe em forma de dragão foi derrotado. O rei se divertia assistindo à luta, enquanto seu assistente ficava preocupado, achando que o monstro era forte demais. Arnest lançou bolas de fogo, mas elas não tiveram efeito. O ataque de Leonard foi facilmente bloqueado e Sophie tentou usar os poderes de todas as suas irmãs, mas só conseguiu quebrar a lança de Leonard. Ma e Ayana também tentaram, mas falharam. O monstro rugiu alto e o assistente do rei se arrependeu de ter trazido o monstro. O rei riu, esperando o momento principal. Então, do céu, Blade caiu, dando um golpe forte na cabeça do monstro, derrotando-o na hora. Ele pousou, pegou seu prato de curry e começou a comer sem parar, mostrando por que era o maior herói de todos os tempos.